Olá, uma boa e abençoada noite a todos vocês. É com muito amor e alegria que estamos mais uma vez juntos aqui, reunidos, para fazermos então o Evangelho no Lar. Como vocês sabem, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade. E vamos então dar o início, agradecendo muito a companhia de todos vocês, o carinho de sempre nos comentários. É sempre muito bom estarmos juntos nessa mesma sintonia, essa sintonia do bem, de amor, e que transforma as vidas da gente, que transforma a atmosfera dentro do nosso lar. Então, aproveitando também, é claro, agradecendo à espiritualidade, a Deus, aos espíritos superiores e amigos de luz, porque sem eles nada disso aconteceria. Pedimos também que todos vocês estejam conosco neste momento, vibrando e inspirando da mesma maneira que nós estamos e que a espiritualidade está aqui presente, nos auxiliando, perdendo esse tempo precioso para eles e que nos ajudam tanto, Então que a gente possa vibrar nessa mesma sintonia para que a gente consiga fazer essa corrente do bem, fazendo que as nossas casas se encham de muito amor e de muita harmonia. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Bom, gente, vamos então agora esquecer dos problemas que tivemos durante a nossa semana, durante o nosso dia, das atribulações da vida, esquecer de tudo que possa ter sido ruim aos nossos ouvidos, aos nossos corações, até mesmo na mídia, que a gente vê muitas coisas. Vamos agora esquecer de tudo isso. Vamos simplesmente entrar em sintonia com Deus. Vamos então à nossa oração. A oração hoje chama-se Oração de Gratidão. Obrigada, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigado por todas as vidas que já tive na carne. Obrigada pelos meus pais e parentes que me antecederam. Obrigado por minha família, amigos e irmãos a caminho. Porque bem sei que estás em mim e em todos eles. Obrigada pelo seu amor infinito quando me tira do comodismo, trazendo-me dificuldades que, na verdade, são oportunidades para o meu crescimento intelectual e moral. Obrigada pelas pessoas difíceis que me ensinam a ser mais paciente, tolerante, humilde e benevolente. Obrigada pelas pessoas que me amam, tolerando-me, aceitando-me e não me julgando. Obrigada por mais um dia de sol, de chuva, de raios e de ventos que trazem o equilíbrio da natureza, purificando a atmosfera, queimando os miasmas produzidos pelos homens e também por mim mesmo. Jesus, Mestre Maior, obrigada pelo seu Evangelho de luz que nos tira das trevas, da ignorância e nos traz para a luz da felicidade eterna. Bons Espíritos, obrigada pela compreensão, paciência e tolerância que eu possa também proceder dessa forma com meus irmãos que estão a caminho comigo. Obrigada a todos que de alguma forma me ajudam a ser cada dia uma pessoa melhor. Amando e perdoando, assistindo e não julgando, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, que nos ama igualmente a todos indistintamente. Obrigada, Pai, Senhor da vida. Que assim seja, então, e vamos agora à leitura do nosso Evangelho, dando continuidade, Como vocês sabem, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior,
por ser uma edição mais moderna, então ela fica mais fácil a nossa compreensão. Dando continuidade, então, estamos agora no capítulo 8 e o item é o item 4. Esse capítulo fala: Bem-aventurados os puros de coração. Item 4, então. Por que o espírito de uma criança que já viveu outras encarnações não se apresenta desde o nascimento tal como é? Tudo é sabedoria na obra de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura de uma mãe pode lhe dar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e isso é necessário para que ele cative a sua atenção. Ela não teria o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, encontrasse em seu filho um caráter viril e as ideias de um adulto, e muito menos se conhecesse o seu passado. É necessário também que a inteligência seja proporcional à fragilidade do corpo, pois um corpo frágil não poderia resistir a uma atividade muito intensa do espírito, como se observa nas crianças demasiadamente precoces. É por isso que, quando se aproxima a encarnação, o espírito entra num estado de perturbação e vai perdendo pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele permanece durante certo período numa espécie de sono, na qual todas as suas faculdades ficam adormecidas. Esse estado transitório é necessário para que o espírito, ao reencarnar, tenha um novo ponto de partida e esqueça o que fez e o que foi. A lembrança do passado só iria atrapalhar a sua nova existência terrena, assim, sem essa lembrança. O espírito renasce muito mais forte moral e intelectualmente, sustentado pela intuição que conserva das experiências adquiridas em outras encarnações. A partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente ao seu consciente, acompanhando o desenvolvimento do corpo. Então, podemos dizer que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente uma criança, pois as ideias que formam a base do seu caráter ainda não se manifestaram. Durante o período em que seus instintos estão adormecidos, o espírito é mais dócil e por isso fica mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, tornando mais fácil a tarefa dos pais. Desse modo, o espírito se reveste por algum tempo da roupagem da inocência e Jesus, sabendo dessa verdade, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, apesar das suas existências anteriores. Viu por que eu adoro criança? Tá vendo? A Janete não pode ver uma criança que ela se apaixona, né? A criança é pura pureza, né? Tudo de bom. Pois então, para aqueles que querem saber o porquê de não lembrar das coisas de vidas passadas, aí está o capítulo e o item que explica o vínculo do espírito com o corpo, né? A perturbação, que é o processo do esquecimento, para poder ter uma vida provavelmente de um reajuste, de um acerto, ou então de uma afinidade muito grande, né? Que é o que liga as mães aos filhos, aos pais, no nascimento. E é claro que o corpo, na sua fase, no seu processo de desenvolvimento, precisa que o espírito seja um pouco mais acatado. Eu fico triste de tocar nesse assunto, mas eu acho que é necessário tocar nesse assunto, porque o assunto é sobre crianças, né? E provavelmente todos já devem estar sabendo
dos tormentos que algumas famílias estão sentindo agora devido a certos ataques que estão acontecendo e aconteceu, não sei se aconteceram mais ataques, né, a escolas de pessoas que, em nome de um jogo, ou não sei como é que a gente pode chamar isso, né, uma coisa absurda, possa ser uma afronta tão grande à criação divina ou tão grande aos pais. Porém, nós sabemos pelos espíritos, né, quando fizeram as suas divulgações, que todos temos as nossas datas e horas certas para partir. Os meios, muitas vezes, não justificam os fins. O que para nós é um processo ainda muito forte, muito sentimental, o desligamento que ocorre e o acolhimento que os espíritos fazem aos que desencarnam são coisas diferentes. Essas crianças, elas foram acolhidas de forma que ficou só a impressão que a gente teve, mas elas foram resgatadas. Quando é na parte infantil, assim, quando o espírito ainda está no processo de adaptação à nova vida e ele tem que sair mais cedo, é porque houve, né, um reajuste por parte dele para ele executar. Não se esqueçam que esse espírito tão pequenininho, tão bonitinho que é uma criança, ele é um ser já milenar, de muitos tempos. E provavelmente, por alguns motivos ou outros, ele teve uma vida abreviada para que ele possa se refazer em outras, né? Acertar certos detalhes e implementar certas experiências no espírito, que vai ficar gravado isso no perispírito dele, no encarne que futuramente será reaproveitado. Esse processo é conhecido até dos pais, né, dessas crianças. É claro que também pelo processo de esquecimento não vem isso à tona, é óbvio, para ninguém, né? Mas que com o tempo vão se acalmando, vão entendendo, eles vão liberando automaticamente todas as endorfinas necessárias para que as pessoas possam, no mínimo, aceitar essa dor, né, que invade. Todo mundo sabe que é uma dor forte, né? Mas a compreensão necessária de que estas crianças foram acolhidas, que estão bem, que vão ser amparadas, porque não é da vida, tá? O processo desencarnatório, aquilo que diz quem somos ou quem fomos ou a que viemos, mas é da experiência que houve durante essa etapa chamada vida. Por isso, a gente conclama que todos os pais prestem atenção em seus filhos, para que eles, ainda nesse período jovial que vai até os 20 e poucos anos, sejam bem orientados, que sejam bem educados, que conheçam valores que o Espiritismo traz e que todas as religiões trazem. Tá? Eu estou falando do Espiritismo porque somos espíritas, né? Nem todos que nos escutam são, mas todas as religiões trazem dentro de si, com raríssimas exceções, mas trazem dentro de si valores para o ser humano em relação a si próprio, sendo até redundante, em relação à família, à sociedade. Todas as religiões trabalham isso. Como é triste uma pessoa que não tem uma referência dessas. E há pessoas que não têm essa referência. Falta de oportunidade, falta de ensinamento dos pais, falta de vontade própria, limites que nunca foram impostos, né? E às vezes aberturas dadas
a vontade, né, a levantar. A pessoa faz o que quer e acaba isso interferindo na formação do adulto, que daí sim vai colocar o espírito dele já em atividade plena com relação ao seu próprio corpo. Daí nós vemos tantos despropérios, tantos atos absurdos, constrangedores e que nos deixam chocados e tristes. Quando a gente vê o carinho que Jesus tinha pelas crianças, o carinho que Jesus demonstrava por todos os seres humanos, independente dos seus erros, a gente tem mais é que se agarrar mesmo a essa imagem e a Deus. E rezar muito, muito, para que a gente possa perdoar a todos os envolvidos, a todas as pessoas que tentam, de uma forma ou de outra, perturbar o nosso dia a dia, o nosso convívio com as outras pessoas. Eu sei que para nós encarnados que estamos na nossa correria é muito difícil aceitar certos comportamentos, mas cada um tem uma história, cada um tem um limite e cada um tem uma capacidade. Cabe a nós, seres humanos que estão buscando uma melhor vida, ou uma vida melhor, né? Uma vida melhor, que estão buscando um mundo pleno de boas aventuranças, de esperança, de luz, darmos sempre o exemplo. Sermos pessoas generosas, simples, educadas e firmes, principalmente na defesa dos nossos valores. Porque se a gente não se respeitar, deixar que os outros digam o que nós devemos fazer, coisas que afetam o nosso sentimento, que a gente sente que está indo contra a nossa vontade, nós vamos estar prejudicando a nossa evolução. Que Deus ilumine a todos de forma que a gente possa olhar para dentro de nós e vermos que a gente tem muito que aprender, que nós temos uma longa jornada e que a gente vai dar o máximo agora, o máximo, para que a gente possa ter no mínimo, dar o máximo para que possa ter no mínimo a bondade de uma criança, a simplicidade de uma criança, ter essa felicidade espontânea de poder saber conviver com as outras pessoas em paz e harmonia. E em momento algum devemos julgar nossos semelhantes, porque todos nós temos um propósito e uma finalidade. Mas se há algo que nos une, se há algo que nos faz perseverar nessa vida, é saber que ela continua. E principalmente que conforme os nossos atos, a gente vai ter que responder por alguns deles. Então que a gente possa melhorar a nossa condição de vida atual e futura, e que também possa recuperar tempo perdido, recuperar ações que foram negativas, transformando a nossa vida a partir deste momento numa vida plena, repleta de alegrias, de paz e de harmonia. Porque desse modo, como o texto diz, o espírito se reveste de uma roupagem que vai ser renovada. Está em nós agora fazer a limpeza dessa roupagem,
e que as lembranças de nossas vidas não sejam aquelas de vidas passadas cheias de erros, mas que as lembranças de nossas vidas, da nossa vida até atual, seja de uma pessoa que tentou sempre fazer o melhor, de um ser humano que foi carinhoso, que soube respeitar o seu semelhante, que sempre retribuiu com um sorriso até alguns desaforos de pessoas que têm a ignorância, né, falta de conhecimento em seus atos, seus gestos, mas que soube retribuir com um sorriso, com paz, com harmonia, como se fosse um diplomata nessa vida. Que essa seja a lembrança de todos, que isso seja a limpeza da nossa alma. E como o próprio texto fala, né? Jesus compara a bondade das pessoas com a bondade das crianças. Então que nós tenhamos essa bondade no coração. Eu sei que eu trouxe um assunto externo para dentro do nosso evangelho, mas que foi importante para que a gente entenda que nós somos responsáveis também pela criação dos nossos filhos, com os nossos exemplos, fazendo com que eles sejam responsáveis pelos seus atos, para que depois não cresçam e achem que possam fazer tudo conforme as coisas que lhe dá na cabeça, ou que alguém com intenções más lhes forneçam caminhos errados, que só vai atrasar ainda mais a evolução desse ser humano, que só vai trazer mais dor para todas essas consciências que estão por aí. Mas a bondade de Deus reina e sempre, sempre será a favor daqueles que são bons. Imaginem de crianças, né? O acolhimento delas é algo maravilhoso, conforme relatos, conforme literatura, de psicografias, que são acolhidas, cuidadas e têm todo um conforto e um carinho que merecem. Ok? Com isso eu encerro meu comentário. Vamos agora então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares, que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas. Que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes,
apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que os bons amigos da Colônia Recanto de Irmãos, que a equipe do nosso ilustre Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o Dr. Bezerra de Menezes, que comemorou data de falecimento agora no dia 11 de abril, já faz 123 anos, que possa ir na casa de cada um de vocês, levando a todos a cura necessária, o atendimento necessário, seja ele para a parte física, seja ele para a parte espiritual. Porque nós não podemos jamais esquecer que a vida é o nosso maior presente. Nós somos responsáveis pela nossa vida e somos responsáveis por trazer crescimento e alegria a todos que nos rodeiam, assim como para nós. Este propósito de vida faz com que a gente se levante todas as manhãs com energia, com vontade, com disposição para poder vencer os obstáculos que ela nos apresenta. Por mais doloroso que sejam esses obstáculos, nós devemos continuar sempre, pois estamos na linha de frente. Todos que estão neste planeta estão na linha de frente de ser pessoas boas, serem pessoas honestas, justas, mas abraçadas com a bandeira de Cristo, com a bandeira de Deus, para que a gente possa ter uma vida repleta de significado, para que todos que nos cerquem possam sentir em nós a alegria e a vontade de vencer, de viver e de ser feliz. Que Deus abençoe a todos, que todos possam, neste momento, erguer a cabeça e lembrar da oração que a Janete fez lá no início, escolhida a dedo, que é a oração de gratidão. Escutem aquela oração de novo, e de novo, e de novo, várias vezes, para lembrar que nós somos muito gratos pela vida que nós estamos tendo, por essa oportunidade. Não percam essa oportunidade de poderem restaurar o equilíbrio dos pensamentos, o equilíbrio da nossa vida, o equilíbrio daqueles que nos cercam, o equilíbrio desse planeta maravilhoso que é a casa onde a gente mora. Vai dar tudo certo. Fé em Deus, muito amor, muita bondade, que a casa de vocês seja irradiada com muita, muita luz e força. Abracem aqueles que fazem parte da vida de vocês, abracem com sentimento, com um sorriso, transformem sempre o ambiente de vocês num ambiente de alegria, de ternura, porque é aí, aonde há ternura, onde há alegria, haverá sempre a luz divina. Que cada um tenha então em seu coração esta chama, esta vontade de melhorar cada vez mais e mais. Que assim seja. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Na quinta-feira que vem, às 20 horas. Uma ótima noite a todos, uma ótima semana. Até lá então, pessoal. Até lá. Vamos ficar agora então com a música Passe Musical, do Eri Lopes, e que ela transforme vocês de todas as formas possíveis. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento
buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br